Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta sexta-feira, 18 de junho. Vem fechar a semana com a gente, tomar aquele café com canelas, bater um papo, para depois sextar. Que tal? Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Tudo bem? Fechando uma semana que a gente sabia que ia ser agitada e realmente termina de maneira até um pouco mais, vamos dizer assim, emocionante para o investidor depois de alguns dados que saíram e também medidas aí, né, nas últimas horas que podem mexer com o mercado. Pois é, a gente falou no último episódio, dedicou a repercutir e analisar as decisões de política monetária tanto do Copom aqui no Brasil como do Fed nos Estados Unidos. E agora, Kleber, queria que você nos contasse como isso impactou os mercados depois que essas decisões foram anunciadas. Então, Rê, o desempenho, primeiro assim, né, a gente teve um desempenho negativo também de commodities, né, matérias-primas, né, que impactou muito devido à alta do dólar ontem. E a alta do dólar veio depois também do Federal Reserve sinalizar, né, o que a gente colocou ontem, né, que pode antecipar a alta de juros ali nos Estados Unidos para 2023, né, o que significa também uma redução possível na compra de ativos, né, que é o tapering, que ontem o Rachu explicou aqui para a gente. Ela volta a ser debatida quando, né, em que momento vai acontecer, e isso acabou fortalecendo o dólar, né, e principalmente também impactando na taxa de juros futuros, né. A gente viu ali os treasuries acabarem subindo, né, a T-Note, por exemplo, de 10 anos, mais uma vez teve uma alta mais forte, como todas as curvas, e alguns analistas já começam a projetar que nos próximos meses ela pode superar os 2%, a T-Note de 10 anos, que é a de principal referência que a gente tem. As bolsas acabaram tendo até que uma leve queda, né, mais para o Dow Jones, o S&P ficou mais estável, o mercado acionário não sentiu tanto, mas já foi um pouquinho diferente aqui para o Brasil, viu, Rê? Lembrando que a gente teve um tom mais firme do Banco Central aqui, né, em relação à inflação. A gente falou bastante sobre o aperto monetário, né, que acabaram impactando muito no rumo dos ativos por aqui. A gente não teve um dia um pouco diferente, né? A gente pode falar que foi interessante pelo fato da gente ver, né, os juros futuros e o real acabarem tendo o impacto que era relativamente esperado. Em compensação, o Ibovespa acabou sofrendo também, né? Quando a gente fala dos juros, né, as taxas curtas do DI acabaram subindo, né, e acabaram piorando um pouquinho com esse cenário do quadro externo, e principalmente porque acabaram indicando as chances maiores de muitos analistas que estão apostando que a gente pode ter um aumento de 1 ponto percentual da Selic em agosto e em setembro, né? Isso depois que o Copom sinalizou que pode elevar a Selic além do ritmo de 0,75, apesar que boa parte do mercado ainda acredita que ele deva manter o 0,75. A gente já tem mais 50% acreditando que pode ser mais forte esse aumento. Então isso impacta direto na curva de juros e acaba sendo, vamos dizer assim, benéfico para o real, porque você tem pelo menos a ideia de que você vai ter aquela diferença, né, do carry trade que a gente fala, né, diferença principalmente de operações, quando se compara os juros local com os juros norte-americano, ela acaba aumentando e você passa a ter o Brasil sendo mais atrativo para investimento, né? E aí a gente viu o dólar caindo ontem, chegou ali aos R$ 5,02, e hoje a gente vai ter algumas outras movimentações ligadas a outras questões aqui locais que podem fazer com que o dia seja um pouquinho diferente, mas já na parte de renda variável a gente acabou vendo um impacto maior, até por uma questão também de commodities que acabou pesando, né? Eletrobras foi um papel que sofreu bastante ontem por causa das discussões, até então, antes do fechamento do mercado, que não tinha saído o resultado, né, da MP. Vamos ver como o mercado se comporta hoje. A abertura, por enquanto, seguindo um pouco o tom internacional,
nos mercados futuros estão negativas por aqui, mas vamos ver como é que se comporta aí ao longo do dia. Para entender como se comportou, já deixo o convite aqui para vocês seguirem o Itaú Investimentos no Telegram, porque a gente coloca lá o fechamento do mercado. E Kleber, já que você falou de Eletrobras, tem discussões importantes acontecendo em Brasília nessa sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar um pedido para que seja derrubada a lei que deu autonomia ao Banco Central. Enquanto isso, o Senado aprovou uma medida provisória que permite que a Eletrobras seja privatizada. E agora isso foi aprovado, vai para a Câmara. Como é que está esse trâmite e essa expectativa toda em torno dessa possibilidade de privatização da Eletrobras? Então, a medida provisória que permite a privatização, né, da estatal, ela foi aprovada no Senado Federal ontem por 42 a 37 votos, né? Os senadores apertado. Estava tendo muita discussão, né? Que foi essa discussão e esse chamado imbróglio ao longo do dia de ontem que pesou, por exemplo, né, para os investidores com preocupação até que ela pudesse não ser aprovada, né? E agora, o que vai ser avaliado e votado pelos senadores são os destaques, né? Ao longo do dia, então, pesou muito isso ontem. Os papéis chegaram a ter realmente uma queda relevante, os papéis que eu digo, as ações, né, diretamente na Bolsa. E é importante ressaltar que mesmo com a aprovação, com as mudanças do Senado, a MP tem uma data para encerrar no dia 22, ou seja, na próxima terça-feira. Ela precisa voltar para a Câmara, como você bem colocou, né? E aumenta o risco, dependendo, né, da velocidade de análise e de aprovação, dele perder a validade, né? Sem dizer, que aí você pode explicar até melhor do que eu, pela sua experiência toda, dos jabutis, que são essas questões mais emendas estranhas, né, que eles colocam dentro do texto original, que são as grandes discussões, né? O nome é bem curioso, né, jabuti, não sei porquê, né, o jabuti, mas realmente é um ponto muito relevante, porque além da questão da Eletrobras em si, é um ponto importante para a agenda de privatizações lá atrás, que sempre foi colocada, né, pela equipe econômica, seria uma pauta muito importante, né, da agenda reformista como um todo, entrando numa pauta de privatizações onde você tem uma lista ali de dezenas de empresas que poderiam seguir o mesmo caminho, né, e que pode ser importante, interessante, muitas delas realmente seguir para uma parte mais privada, mas isso é uma análise um pouco mais técnica, que o mercado, só para trazer o contexto para o mercado, né, o quanto a Eletrobras ela é relevante, não só por ela, mas também pelo caminho que ela abre, dependendo de como ela vai passar. Mas vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos dias, e isso pode mexer bastante com os mercados. Muito bem. Bom, para a gente encerrar nosso giro e tomar o nosso café com canelas, saíram alguns indicadores de venda no varejo no Reino Unido e inflação na Alemanha que mexeram com o mercado europeu, né, Kleber? Exato, Rê. As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,4% em maio em relação a abril, tá? A leitura acabou frustrando um pouco as previsões ali dos analistas que estavam esperando ali um avanço de 1,6%, né? E ele ainda mostrou alta anual de 24,6%, e o mercado esperava 29%. Então o número realmente frustrou, né? Acabou trazendo um impacto ali um pouco negativo nas expectativas de avanço mais rápido da economia, principalmente do Reino Unido, né, que vem surpreendendo aí nos últimos meses. E os preços ao produtor da Alemanha acabou subindo, né? O PPI 1,5% em maio, quando a gente tinha na comparação, né, com o mesmo mês do ano passado, um avanço de 7,2%. Então, a gente não tinha ali muitas análises e previsões para o indicador, mas mostra algo relevante, que é o quê? A inflação segue forte no mundo todo, como a gente comentou ontem aqui também com o Rachu, né? É um ponto de preocupação não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, muito pelo contrário, mas sim a inflação global, ela preocupa exatamente pela quantidade, né, pela enxurrada, se a gente pode dizer assim, de liquidez que o mundo recebeu a partir do momento da recuperação pós-Covid, com aquela injeção de estímulos que a gente tanto já apresentou aqui, né, Rê? Então é um ponto que realmente preocupa quando a gente vê os índices futuros em Nova York, eles vão operando nesse momento em queda,
tá? O S&P 500 indicando ali uma abertura próxima a 0,5% de queda, o Nasdaq 0,43%, e os índices na Europa vão realmente tendo um dia bem negativo, a Alemanha caindo 1,30%, Londres caindo 1,46%, e o Eurostoxx ali caindo 1,30%, agora 9h55 da manhã, só para dizer o horário, né, que a gente está pontuando aqui. Claro que pode ter alguma notícia ao longo do dia, mas não é esperado, a agenda está esvaziada, então a semana pode terminar um pouquinho mais difícil para o investidor, mas as expectativas ainda continuam mais positivas, como a gente falou bastante aqui, inclusive na aula com o professor terça-feira, né? Muito bom, verdade. Vamos pegar um café? Vamos lá, hoje eu vou pegar um café diferente, já conto para vocês. Hora daquele cafezinho com canelas da nossa sexta-feira. Pedrinho, como está você? Olá, Rê, olá, Kleber, tudo bem? Tudo bem. Bom, Pedrão? Estamos com frio ultimamente, né? Mas estamos bem. Sim, sim. Tanto que hoje aqui tem cappuccino ao invés de café. Olha que beleza. Opa. Esbanjou, hein, Rê? Esbanjou. Homenagem Essa à época... Itália, que está indo bem na Eurocopa. Né? Grande da Zanqueta, né? Tem que prestigiar um pouco. Tá certo. Essa é aquela época que o Instagram da gente fica cheio de fotos de comidas, cafés e coisas gordinhas, vai, aquelas gostosas, chocolate quente, vinho. Na minha terra se come pinhão nessa época, uma delícia. Nossa, eu comi pinhão no final de semana, Rê. É uma delícia, realmente. Eu adoro. Nossa, eu adoro fazer pinhão nessa época. Gostoso mesmo. Bom, coisas vou quentinhas passar o endereço, fazem. você manda aqui para casa, Rê, um pouquinho que a gente tá aceita, bom. tá? Ou deixa na portaria, a gente pega. Pode deixar, a gente faz uma teleentrega de pinhão, então. A gente pode, inclusive, mudar a nossa temporada durante o inverno e, em vez de recomendar algumas coisas de entretenimento, e recomendar algumas comidinhas. Dica gastronômica. Super topo. A gente podia tentar, né? Vai que o pessoal gosta. Vamos jogar lá no Telegram, ver se o pessoal quer saber de dica gastronômica vai. no Café com Canelas. Eu tenho várias receitas de inverno para compartilhar. Ó, eu descobri um certo talento durante a pandemia, viu, Rê? Minhas comidinhas estão saindo... Pedrinho. É... Qual a sua especialidade, depois desses meses todos que você se jogou na culinária? Olha, eu vou te falar que eu tenho um polvo, Rê, espetacular, e não me venha botar polvo em panela de pressão, porque isto já é sinônimo de que você não sabe fazer um belo polvo. Rê. Tem que ser com uma cebola na panela e mergulhando ele 30 segundos, 3 vezes, até ele ficar imerso. Aí você tem um belíssimo polvo, Rê. Uau, que sucesso, Pedrinho. Gostei, eu vou querer essa receita. Porque sabe que eu sempre gostei muito de cozinhar. Minha avó, a mãe da minha mãe, que já é falecida, ela era confeiteira de mão cheia, tinha um buffet, um restaurante e tudo mais, e me ensinou muita coisa na cozinha. Então eu cresci com 2 avós que cozinhavam, uma era profissional, e gostei sempre e tudo mais. E nessa quarentena, Pedrinho, também me joguei na cozinha um pouco mais do que ultimamente eu fazia. Só que aí, algumas coisas, óbvio, deram errado. Uma delas foi uma tentativa fracassadíssima de arroz de polvo, porque eu, muito esperta, esqueci que eu já tinha salgado a água do polvo. E eu salguei o arroz também. Então imagina o estado que ficou o arroz de polvo, não deu para comer o arroz. Que beleza, terrível, nada que um copo d'água não resolva. Não, nesse caso não resolveu. Deixa eu lembrar vocês, além do arroz de polvo, não o polvo, mas o povo tá aqui para ouvir as dicas do Pedrão, que não são só gastronômicas, tá? Senão a gente vai ficar aqui... Ai, Kleber, que trocadilho! Depois desse trocadilho, vamos recomendar alguma coisa para os ouvintes. Ótimo, né? Vamos lá, Pedrão, agora vai. Vamos, Pedrinho, vamos falar de investimento. Para compensar o trocadilho de Kleber, a gente trouxe uma sugestão muito legal, muito legal. Vamos lá. A Itaú Asset, ela tem inovado muito, né? A gente já tem falado sobre vários cases aqui da Itaú Asset e acho que ela está realmente numa sequência muito inovadora, que pensando realmente em coisas diferentes. Essa é uma indústria, né, de gestão de recursos que a gente vê, de certa maneira, pouca inovação, né? A gente tem algumas temáticas, algumas coisas, mas inovação é difícil na indústria, um mercado bem tradicional.
mas a Itaú Asset tem conseguido trazer algumas coisas bem fora da caixa, assim, bem diferentes. E ela está lançando uma série de ETFs, a gente já falou aqui várias vezes, né, aqueles fundos passivos negociados em bolsa, geralmente eles não têm gestão ativa, né, no caso que eu vou comentar também não tem, segue um índice. O índice, obviamente, pode ser balanceado, saem algumas empresas, entram outras, mas a ideia é que você siga um índice específico, né? E a Itaú Asset está lançando uma família de ETFs de tendências super bacanas, não é tendências aleatórias, né? Isso aqui é um pouco, quando a gente olha o histórico, a gente tem descoberto alguns cases super interessantes, por exemplo, o case do varejo e da internet, né? Dos varejistas online. Todas as empresas desse setor tiveram uma valorização muito forte nos últimos 10 anos, né, desde que o mercado online se desenvolveu e chegou nesses patamares. Então, se inspirando um pouco nesses grandes cases, a Asset tentou buscar quais seriam as próximas tendências, né? Qual que é o próximo, parar de olhar um pouquinho para o mercado de hoje e olhar para o mercado daqui a alguns anos e tentar identificar essas tendências que vão trazer retorno para um setor específico, para um pool de empresas específico, para os nossos investidores alocarem e terem sucesso, né? Então, ela abriu, por exemplo, um ETF de empresas que vão explorar o DNA. Sim, DNA, o nosso mapeamento genético, né? Ele há alguns anos, desde a ovelhinha Dolly até hoje, é uma tecnologia que tem ficado mais acessível, né? As pessoas hoje em dia têm conseguido, inclusive, fazer exames antes dos bebês nascerem para já saberem as predisposições genéticas. Tem muita aplicação, tanto na saúde quanto até na agricultura. Então, empresas que estão explorando o DNA, seja para soluções farmacêuticas ou outras soluções, parece ser um case que vai permear o dia a dia da sociedade nos próximos meses e anos. Então, esse é um dos cases, quer dizer, as empresas, 50 empresas dos Estados Unidos mais focadas em extrair valor dessa tecnologia, né? Tem um outro ETF que vai chamar DNA I11, né? Esse é o ETF que a Itaú Asset está lançando aqui para os investidores. Para quem, um case, o maior percentual dela, por exemplo, é da Moderna. Quem está de olho aí nas vacinas sabe que a Moderna é uma das farmacêuticas que tem conseguido fazer uma vacina super bacana para a Covid. Obviamente, aqui o foco da Moderna não é só vacina, tem a parte do DNA, inclusive usada na vacina. Então, é um dos cases desse ETF, tem vários outros. Então, tem do DNA, que eu achei super interessante. Tem outra de tecnologia na saúde, então vai chamar HTEC 11, que são as empresas também, mesma lógica, 50 empresas que estão usando da tecnologia para trazer soluções no mercado de healthcare. Então, outro ETF super bacana aqui para quem aposta muito que este mercado vai se desenvolver, com o envelhecimento, né, da população, vai ter um consumo de saúde maior nos próximos anos. Tem um outro ETF super bacana, esse chamado 1011, que é MLL11, que é dos millennials, a turminha, o millennials, que antes era tratado como adolescentes, eles estão crescendo, né? E estão virando consumidores exigentes. Exigentíssimos, né? Então, empresas como Facebook, Netflix, Microsoft, Apple, Amazon, Adobe, quer dizer, todas essas empresas que são quase que um chassis, né, para essa sociedade millennial, fazem parte desse ETF. A lógica aqui é que esses millennials estão chegando no mercado para consumir forte, então essas empresas devem se beneficiar. Enfim, são cases deste tipo. A Itaú Asset está lançando uma família inteira, esses 3 que eu comentei são os 3 primeiros, devem vir outros temas bacanas pela frente. Então, acho que essa é a primeira meia dica, Rê. Aí você pode me perguntar, falar, mas, pô, Pedro, e se eu quiser investir em vários cases desse e saber que case, que proporção que eu invisto num, que proporção que eu invisto no outro? Aí a gente chega na nossa dica de hoje, que é um fundo, que a Itaú Asset, além dessa família de ETF, temática, com esses assuntos modernos que devem permear a sociedade nos próximos anos,
a gente montou um fundo que chama Mega Trends, que são as megas tendências. Então, justamente um fundo que vai achar esses cases, que reúne tudo para facilitar a vida dos nossos ouvintes que já estavam meio de cabelo em pé, ouvindo de DNA, de healthcare, de millennials. E, pô, como que eu embalo isso? A gente ajudou eles aqui, criou um fundo para fazer a proporção, para investir nos setores. A hora que a gente achar que um desses setores já andou bastante, se valorizou, a gente pode diminuir a exposição, aumentar em outro que a gente ainda está vendo mais oportunidade. Então, a gente está lançando esse fundo super bacana, uma ideia super inovadora. Vai ter 4 focos principais, né? Eu já adiantei alguns, mas tecnologia, obviamente, vai ser um dos assuntos. Digitalização das pessoas, aumento de pessoas conectadas, uso intensivo de tecnologia no dia a dia. Essa é uma discussão importante que a sociedade vai passar, né? A automação da sociedade, de certa maneira. Saúde, de novo, né? Desenvolvimento de terapias, a história do DNA vindo forte. É uma geração inteira envelhecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Medicina preventiva, olhando o código genético, etc. Meio ambiente, acho que está super em voga. Então, a gente tem falado de meio ambiente praticamente todos os dias. Não existe mais economia, sociedade que não olhe para o meio ambiente com carinho. Então, mudanças climáticas, escassez de recursos, sustentabilidade. E da nossa própria sociedade, né? Então, essas mudanças demográficas, alteração no padrão de consumo, urbanização, são coisas que vão permear a gestão do fundo. A gente vai olhar para a cadeia de blockchain, que a gente falou aqui bastante, vai olhar para biotecnologia, fontes renováveis, solução de uso de recursos hídricos, toda essa temática, todas essas tendências que estão permeando a nossa sociedade vão ser foco do produto. O produto vai basicamente buscar essas empresas, esses cases, mundo afora, para montar aqui o nosso produto. Vai ser uma estratégia viva e uma estratégia que a gente aposta muito, porque realmente essas temáticas que eu comentei não vão sumir, vão cada dia ficar mais fortes, e daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás como a gente olha hoje para o e-commerce e falar, poxa, era tão óbvio, né? Por que eu não investi numa empresa de e-commerce há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, né? Há 3 anos atrás, 5, a gente ficava, mas será que é seguro? Será que as pessoas vão mudar do físico para o digital? E hoje é um case óbvio. Então, acho que a ideia aqui é antecipar esses passos e ter essa supervalorização aqui desses ativos, né? Esse case que eu usei da internet é super sintomático. Agora, ele tem mais uma vantagem, que é super acessível, R$1, como a gente tem feito todos os produtos aqui no Itaú, democratizando o investimento realmente. Cota de aplicação D+1, cota de resgate também D+1, em D+5, né? Depois de 5 dias do pedido de resgate, da cota de resgate, o dinheiro acredita em conta. Então, assim, o dinheiro é de fácil acesso, mas é um produto de renda variável, né? A gente vai comprar ações, a gente vai comprar empresas no mercado secundário, e como todo investimento que é de risco, que é de ações, tem que dar tempo. Você não vai comprar uma tendência dessa e depois de uma semana você querer resgatar e dizer, ganhei dinheiro, perdi. Poxa, a gente vai precisar que essas tendências ganhem corpo, né? Que elas realmente se realizem. Então, aqui é um investimento de longo prazo. Para quem é mais agressivo, arrojado, né? É um produto de ações com taxa de administração de 0,90 ao ano. Então, uma taxa super, super adequada aqui para o produto. Ele tem só um defeito, Rei, não briga comigo. Ele é para investidor qualificado. Mas, Pedrinho, não vou brigar, sabe por quê? Porque você trouxe hoje um combo de dicas que tem para todos os gostos, para todas as tendências e para todos os bolsos. Então, o Mega Trends é investidor qualificado, mas os ETFs não são. Então, quem não puder investir no Mega Trends vai poder investir nos ETFs. Exatamente. Então, você passou bem nessa. Importante lembrar que essa questão de investidor qualificado é por uma regulação que, né, todas as instituições têm que seguir, as assets, diretamente da Anbima, CVM, ou seja, a gente não faz isso por uma seleção, mas sim por uma regulação.
Tá? E até uma dica aqui também para a nossa equipe, de repente especificar isso talvez no descritivo, que teve alguns ouvintes que comentaram, poxa, mas vocês podiam falar no início, porque daí a gente fica ouvindo, chega no final, descobre que é para investidor qualificado e eu não posso. Pelo menos tem um aprendizado aqui, logo mais você vai ser, né? Vamos pensar por esse lado, que também todo mundo vai chegar. Mas a gente pode até colocar na descrição lá. Boa, exatamente, Kleber. Ele é investidor qualificado porque investe no exterior, né? Obviamente a gente vai buscar esses cases aqui mundo afora. Inclusive tem exposição cambial flexível, né? Porque a depender da região, do país que a gente achar esses cases e dos mercados que a gente for operar, tem a exposição cambial relativa ali daquela praça. Então, junta a renda variável, junta a exposição cambial, é um produto realmente de mais alto risco, né? Para quem está acostumado. E aqui é tempo, né? Investimento de maior risco, você minimiza isso dando horizonte, dando tempo, dando horizonte para esses cases se maturarem e aumentar a probabilidade de ganho aqui com esse investimento. Mas é um produto, poxa, muito bacana, né, Kleber? Pelo que a gente tem ouvido, muito. A gente fala tanto disso e aqui a gente conseguiu resumir bem as tendências, né? Muito, e os investidores devem estar sentindo, né, um aumento significativo de novos produtos e produtos que realmente fogem muito do que a gente está acostumado, né, dos investimentos mais tradicionais, né, com ativos mais tradicionais, o que mostra uma coisa que você falou muito bem, Pedrão, que é uma tendência realmente da gente cada vez mais olhar para isso e como você bem colocou, né, muitas pessoas têm dúvidas de fazer investimentos logo no início, mas a gente fala, claro, os riscos normalmente são maiores, né, quando você está entrando logo no início de algum tipo de operação, né, ou de desenvolvimento de algum setor, mas em compensação é onde, né, os investidores podem realmente conseguir retornos muito significativos no médio e longo prazo, né? Então imagina os investidores lá no final dos anos 90, né, que apostaram numa tal de Google, né, numa tal de Microsoft, entre a própria Netflix, né, no final dos anos, dos primeiros 10 anos ali, né, depois a gente teve 2009, 2008, né, onde não valia nada, né, não tinha nada, praticamente era um valor irrisório. Hoje a gente vê o valor das companhias, né, e o início sempre é difícil, né, então tem que ter resiliência, tem que ter paciência e acompanhar para entender esse desenvolvimento. E claro, né, nem 100% vai dar certo, né? Mas a gente tem realmente uma mudança de tendência muito grande aqui. Muito bom. Agora, Pedrinho, eu acho que a gente precisa dar uma chance do Kleber se redimir do trocadilho que ele fez lá no começo do nosso quadro. Acho que a gente podia ver se ele tem uma boa dica para o fim de semana para ver se as pessoas perdoam. Total, não foi combinado, tá mas bom. Encaixou super bem. A gente estava conversando antes, eu falei, gente, eu só vi coisa ruim essa semana, me ajudem. E aí o Clebão aqui se prontificou. Então, Clebão, hora de se redimir. É tua chance. E é só a chance de se redimir, vai que é tua. Tá, vamos lá. Vamos abraçar essa causa aqui. Tem uma série que, na verdade, ela não é muito famosa, nem muito divulgada, que é o Wall Street Warriors, né? Ou seja, os guerreiros, né, de Wall Street. É um documentário onde ele apresenta basicamente em cada um dos episódios a história de algum investidor, apresenta a vida de investidores de sucesso do mercado financeiro. Tem histórias um pouco mais tristes, outras um pouco mais felizes, né? E acaba sendo muito, até a gente pode falar de servindo como inspiração ou até mesmo uma motivação para isso que a gente acabou de falar, né, Pedrão? Que é para o investidor entender um pouco de como funciona a dinâmica, né, dos grandes investidores. Ninguém acho que é um exagero, mas assim, a grande minoria começa grande, né? Todo mundo começa geralmente pequeno, começa investindo pouco, começa fazendo apostas menores, e claro, você tem histórias de quem já começa realmente com um patrimônio maior, mas as grandes histórias de sucesso começam com as pessoas ali começando as apostas, né, realmente um pouco mais modestas para depois ir crescendo, entendendo, conhecendo. E essa série ela é muito interessante por isso, porque são 3 temporadas, né, que vão se passando e tá na Amazon Prime.
disponível, né, para quem tiver a plataforma lá, para quem não tiver, até baratinho, né, não vou fazer propaganda aqui, mas é uma plataforma legal para quem ainda não tem, que tem bastante conteúdo, além de entretenimento, tem muita coisa interessante que está indo para lá, e ela começa a trazer uma ideia para o investidor que está começando, né, de como realmente se comportar em uma série de conflitos, obstáculos, dramas que as pessoas passam na hora que estão investindo. Então, não sei se me redimir, mas eu recomendo, porque ela é aquela série escondida, assim, quase ninguém fala, quase ninguém comenta. Não é o melhor entretenimento do mundo também, né? Não vai achando que você vai assistir, né, e vai ser super feliz, agradável, como aquelas séries, né? Muito mais blockbusters, mas para conhecimento e realmente até entender como pode melhorar seu comportamento diante do cenário do mercado financeiro é bem legal. Não, muito legal, e o que o Kleber falou de começar pequeno, são todos os grandes cases, são realmente a pessoa que é empreendedora, que começa com uma ideia que se mostra super, super forte e vai embora, né? Os cases do contrário, na verdade, tem mais histórias de insucesso do que de sucesso, né? Tem mais herdeiro de bilionário que perde a fortuna do que eu acho que de quem dobra o patrimônio, né? Então é muito legal mesmo para entender a cabeça dessa da nova economia, de como empreender. É um seriado bem bacana mesmo. Se alguém quiser também, desculpa, eu só ia falar, se alguém quiser entender como fazer um bom polvo, volta alguns minutos e ouve o Pedrão, porque ele explicou muito bem, foi maravilhosa a explicação do pessoal, queria deixar isso registrado. Tá? Acho que nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão te perdoar, Kleber. Então, pelo trocadilho infame, depois dessa dica, principalmente aquelas pessoas que estão interessadas em investir, ou que estão empreendendo, ou que estão aí com ideias para tirar do papel. Acho que você passou ileso por essa aí, viu? Ufa, vamos melhor esse final de semana, então passo mais tranquilo, até porque, né, Rê, saindo de férias, né? Nossa, é verdade, Kleber, eu tava esquecendo disso já. Chegou a sua vez. Gente, vocês vão ficar 2 semanas longe do Kleber, só para avisar. Se alguém já quiser, né, ficar com saudade, comece agora. Dia 6 a gente está de volta aí, vamos descansar um pouquinho lá na Bahia, relaxar um pouquinho a mente, né, que todo mundo precisa. E vou ouvir vocês todos os dias. Tá bom, combinado. Então, gente, Kleber, boas férias. Aproveita, descansa e volte revigorado para o nosso podcast. Valeu, Rê, brigadão. Pega umas energias boas daquela terra maravilhosa que já energiza no aeroporto, né? Você já chega, já toma um banho de energia, que terra boa. Isso aí. Valeu, e Pedrinho, semana que vem você não me escapa. Vamos estar aqui. A gente tá sempre aqui, sempre apostos. Vamos trazer uma notícia bacana aí para tentar mitigar a ausência do Clebão para os nossos ouvintes. Muito bom, combinado. Então tá, meninos, bom fim de semana para vocês. Descansem, aproveitem as dicas e a gente se vê na semana que vem e você no dia 6, Kleber. Fechado, Rê, beijão, obrigado, ótimo final de semana para todos. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, pessoal, bom fim de semana, cuidem-se. A gente quer todo mundo de volta na audiência aqui do Investidor em Foco na segunda. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.